Boa, boa, boa. Então vamos falar do Gabigol agora, né? Porque ontem, ali pouco depois do apito final, né? Os jogadores comemorando dentro do gramado, tudo. Aí o repórter lá da TV Globo foi falar com o Gabigol, né? E aí o Gabigol, sem mais, sem menos, solta a bomba, né? Até que ofuscou o título, na verdade, né? A gente fala do título, mas se fala mais do Gabigol do que do título. Então, o Gabigol ontem, na entrevista ainda dentro do campo, falou que ontem foi abre aspas para o Gabigol, né? Foi minha última final. Não vou ficar no Flamengo. Então, o Gabigol disse que não vai renovar com o Flamengo, né? Ele disse ainda assim, ó, abre aspas, foi um ano conturbado para mim individualmente. Questão do doping, depois um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos, nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar, sempre tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma. Então, o Gabigol aí falando do Tite, né, rasgando o verbo, com o Tite falando que o Tite não gostava dele, que não gostava do estilo de trabalho. Então é isso, Igor. O Gabigol anunciou ontem sua saída do Flamengo, né? Ele que está no clube desde 2019, já conquistou aí 13 títulos com de ontem, né? Com duas Libertadores, dois campeonatos brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopa, quatro campeonatos cariocas e uma Recopa Sul-Americana. E até ontem, né, são 313 jogos, 160, são 303 jogos, 160 gols, 44 assistências, 204 participações em gols, 109 minutos para para participar de um gol, né? E 5,2 finalizações para marcar um gol. E nesses 160 gols com a camisa do Flamengo, 16 foram em finais. Então, tá aí, Gabigol vai sair do Flamengo, ele vai cumprir o seu contrato até 31 de 12 de 2024, e depois, tudo indica, né, que ele será o novo jogador do Cruzeiro. Tudo indica que ele vá para Minas jogar lá no Cruzeiro, vai, acho que um contrato de 3 anos, se eu não me engano, um salário, estão dizendo por aí, de 3 milhões de reais por mês, vai ser o maior salário do país. Então é isso, Igor. Fala um pouco dessa notícia que o Gabigol deu ontem, né? E eu também quero saber de você, agora que a gente sabe que o Gabigol vai sair, qual é o impacto do Gabigol na história do Flamengo, né? Ele, com o título de ontem, chegou a 13 títulos com a camisa do Mengão, do Mengão, se igualando a Zico e o Júnior, né? Então, qual é o legado que o Gabriel vai deixar aí para o Flamengo? Carlos, é aquilo, né? Foi uma história maravilhosa, né? O Gabigol que saiu do Santos em 2018 e chegou em 2019, né? Naquele time marcante, né? Do Jorge Jesus fazendo história, né? Aquele time que propunha jogo, né? Um time muito vertical, um time que se defendia com a bola no pé e que encantou o Brasil. E de 2019 até meados de 2022, o Gabigol, cara, foi um protagonista assim de excelência, né? Como você falou, 160 gols, né? 44 assistências, né? Um cara aí que, para mim, ao meu ver, só fica atrás do Zico, em questão de ídolo do Flamengo. Tem a questão do Júnior, que jogou muita bola, né? Jogou pra cacete, tem o Leandro também. Mas, para mim, o Gabigol, em questão aí de idolatria, em questão de ser aquele cara protagonista, né? De fazer gols importantes, como a gente mencionou aqui nas Libertadores, né? Que ele conquistou com a camisa do Flamengo fazendo gols, né? Ali importantes. O Gabigol, para mim, ao meu ver, ele é o segundo maior ídolo do Flamengo, né? Ele só fica atrás do Zico. Então ele construiu uma idolatria gigantesca com o torcedor do Flamengo, né? Muito por ser aquele cara provocador, né? Que é aquele jogador raiz que todo torcedor se sente representado, mas não só isso, né? Com futebol bem jogado, né? Um cara que tanto pode ser um segundo atacante, como um falso nove, né? Como ele jogou com o Jorge Jesus, né? Fazendo gols, né?
tanto em finalizações e bola rolando, em pênaltis, né, gols de cabeça também, é um cara que tem um faro de gol. Então, assim, é um jogador de muita qualidade, né, e que demonstrou isso nesse período aí de 4 anos de protagonismo. Aí, 2023 para cá, né, os 2 anos foram muito conturbados, muitos problemas extra-campo, né, muita coisa aí aconteceu com o Gabigol, teve a questão do doping, teve a questão das festinhas dele, né, também, de aniversário, né, teve o fato, né, de ele vestir a camisa do Corinthians. Então foi muito conturbado tudo isso para o Gabigol, né, e tecnicamente a gente via que era um jogador que estava perdendo o time, né, até de jogadas, ele não conseguia fazer um passe, não conseguia finalizar, né, e estava mal fisicamente, mas assim, historicamente o Gabigol é monstruoso no Flamengo, né, e aí teve a chegada do Felipe Luiz e o Tite, né, esse episódio péssimo do Tite aí, que nunca gostou do Gabigol, e ele externando isso, né? Então é uma coisa que a gente já sabia, né? Até outros veículos da imprensa já estavam cravando isso, e a gente já sabia, né? Desde a época da seleção brasileira, né? A questão que o Tite não convocou o Gabigol para 2022, eu acho que ele sentiu isso, tanto que 2023 para cá ele não vem jogando bem, mas aí chega o Felipe Luiz, né? E consegue extrair pelo menos uma coisa mínima do Gabigol, né? A vontade de querer acertar, e ele conseguiu fazer isso e foi importante, né, para o Flamengo, encaminhando o título aí da Copa do Brasil, fazendo 2 gols e meio que fechando seu ciclo com chave de ouro, né? O cara, depois de tudo que ele fez, né, ganhar inúmeros títulos e ainda fazer 2 gols nessa final que salva o ano do Flamengo, né, que encaminhou, né, o título do Flamengo, para ele foi assim, de uma forma muito brilhante, né? E aí ele aproveita muito bem, porque ele é um cara midiático, ele aproveita ali que tá todo mundo em cima dele, né? E também em cima dos jogadores do Flamengo e também exaltando a conquista. E aí traz um tema mais importante que a conquista, né? Que é a saída dele do Flamengo, que todo mundo já estava meio que cravando, né? E falou um pouco da diretoria do Flamengo também, que ao meu ver, eu acho que ele não tem que falar nada, eu acho que ele tem que agradecer a diretoria do Flamengo, porque ele fez muitas coisas erradas nos últimos 2 anos, né? Na questão do extracampo, e a diretoria do Flamengo simplesmente fez uma cobrança ou outra ali, afastou, tirou a camisa 10 dele, colocou a 99 para ele jogar, mas assim, pouca coisa, não foi aquela punição pesada, né, como a gente está acostumado. Por exemplo, como eu falei, se eu fosse diretor do Flamengo, quando ele vestiu a camisa do Corinthians, eu daria uma justa causa no Gabigol, eu daria uma justa causa nele, né, porque você vestiu uma camisa de um rival, né, não é um rival estadual, mas é um rival nacional em questão de maiores torcidas, são as 2 maiores torcidas do Brasil, eu daria uma justa causa no Gabigol. Ele não vestiria mais a camisa do Flamengo, chegaria no outro dia, se fosse Marcos Braz, e externaria isso, o Gabigol não é mais jogador do Flamengo. A gente vai reincidir com ele, vamos dar uma justa causa com ele, não é mais jogador do Flamengo. Mas não, a diretoria ficou tranquila, tirou a camisa 10 dele, né, deu a camisa 99 para ele e continuou. Então, ao meu ver, em questão da diretoria, Carlos, ele não tem que falar nada, né? Eu acho que, para mim, ele errou nesse ponto e errou de não assumir os erros dele, né? Porque ele sairia mais por cima se ele falasse assim, ó, nos últimos 2 anos aí, eu joguei mal, eu tive mal, não estava numa boa fase, eu errei muito na questão do extracampo, ele sairia mais por cima ainda. Mas, assim, a idolatria dele é tanta, né? Ele fez tanta coisa pelo Flamengo, né, que eu acho que ele, assim, ele fez até mais do que a gente imaginava, né? Porque ele sai em 2018 do Santos, né? Lógico, sendo artilheiro daquele campeonato ao lado do Bruno Henrique, né? O Santos estava ali meio de tabela, não brigava por nada. E aí o Flamengo começa aquela série de investimentos em 2019, né? Tava o Abel Braga ainda no começo ali no estadual do Campeonato Carioca, né, em 2019, e depois sai o Abel Braga e entra o Jorge Jesus, né? E aí começa o ciclo de vitórias do Flamengo. Mas assim, Carlos, em questão aí de diretoria, eu acho que ele não tem que reclamar nada. Só achei que ele poderia ter assumido o erro dele para sair mais por cima. E o ciclo dele eu acho que é fechado com chave de ouro, cara. Porque tudo que ele fez, eu acho que ele se pagou, né? Até mais, ele deu muito retorno. Ele deu muito retorno, né? Até mais do que esperado. Assim como eu falo do Rony e do Palmeiras, né? A gente não esperava que o Gabigol ia fazer tudo isso pelo Flamengo. E ele fez. Então, ao meu ver, só errou na questão de não assumir os erros, né? Diretoria ele não tem que falar nada, e o Tite a gente já sabia. E a gente já sabe que ele vai para o Cruzeiro ano que vem. Não, mas assim, eu acho que ele saiu muito por cima. Por quê? Porque ele jogou a culpa toda na diretoria. Sim. Nenhum torcedor tá com mágoa dele. Aquela entrevista que ele deu ontem,
para a televisão, ele, entre aspas, se fingiu, ele se fez como a vítima, né? E jogou toda a culpa da não renovação, do momento ruim que ele passou em 2024 para a diretoria e para o Tite. Ó, o meu ano foi ruim porque o técnico não gostava de mim, isso, e aí não teve. Ele falou que o Flamengo não chamou ele para renovar, que não teve proposta, tudo. Então, cara, ele jogou. Ele jogou lá a bica para a diretoria. Tanto que ontem, no desembarque do Marcos Braz, lá no Rio de Janeiro, torcedores foram lá protestar por causa da saída do Gabigol. Tem um vídeo aqui nas redes sociais que eu vi. Então, eu acho assim, ele saiu muito por cima. Por quê? Porque ele faz os gols do título, né? Ele decide mais uma final para o Flamengo, e aí, depois que o time é campeão, ele consegue dar uma entrevista onde ele joga toda, entre aspas, culpa para a diretoria. Então, assim, o final para ele foi perfeito. Por quê? Porque agora nos últimos jogos vai ter Maracanã lotado, tudo, vai ser aquela festa, né? Vai ser aquela despedida que ele queria. Como você mencionou, né, Carlos? Assim, o Gabigol ele tem uma característica especial, né? Como eu falei, o torcedor se sente representado porque é aquele jogador que ele provoca o adversário, né? Ele quer ser odiado pelo torcedor rival, né? Pelo atleticano, pelo palmeirense, né? Pelo vascaíno. Ele é um cara que sabe usar muito bem essa questão da mídia, né? Então ele é um cara assim que todo clube queria, né? Porque é um jogadorzaço, cara. Né? No futebol brasileiro, ele é jogador grande, ele faz gol e decisão, cara. Então, assim, é um jogador que é raro, né? A gente encontra aqui no futebol brasileiro, né? Ele bem focado, né? Ele é um cara que é um jogador raiz. Eu gosto muito, né? Do estilo dele, né? De jogador assim, e assim como você mencionou, né? Ele sai por cima, né? Porque o torcedor do Flamengo começa a reclamar, a chiar, né? Com a diretoria do Flamengo. E assim, é aquilo, né, cara? Entre aspas, né? Porque eu acho que tá meio dividida essa questão lá do Gabigol vai embora e tudo mais, mas também tem a questão dos 2 anos que pesa, né? Porque o Gabigol não vinha jogando nada, né? E recebendo um alto salário, né? Eu acho que praticamente, como eu falei nos últimos, nas 4 temporadas passadas, ele fez mais até que a gente imaginava, né? E se pagou muito bem. E parece que depois de 2023 e diante ele tirou umas férias, né? Porque realmente, né? Ele foi assim gigante na história do Flamengo, mas é aquilo, né? Como você falou, saiu por cima, fez 2 gols que encaminharam muito bem o título do Flamengo e salvou o ano do Flamengo, né? O Flamengo já vai com moral para 2025, vai ter eleições, né? A gente tem que ver quem vai ser o presidente, se vai ser mantido o Felipe Luiz, né? Claro que vai ser, né? Porque é um treinador aí que veio de um título, então para isso, até para quem vai se eleger, é bom manter o cara, né? E ter essa ideia, né, de campanha, de manter o treinador que foi bem, conquistou um título. Então, tem tudo isso no Flamengo. Então, assim, título merecido, Gabigol saindo do Flamengo por cima, né? E a diretoria agora vai correr atrás de um substituto para o ano que vem para a saída do Gabigol, Carlos.